Olá, pensagentes, pessoas que pensam e agem. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jefferson Barbosa, mestre em nutrição, atividade física e esportes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre nutrição e quantas pessoas maiores sabem sobre ela. Venha pensar e agir comigo depois da vinheta. O conhecimento nutricional das pessoas maiores foi registrado em vários estudos e seus resultados não são muito animadores. Em média, eram baixos ou medianos. Isso é complexo, porque a parte nutricional em qualquer idade é super importante. Mas no caso das pessoas de maior idade, nós entendemos que os sistemas digestivos, o sistema dentário, todos esses fatores vão perdendo eficiência e isso tem uma relação direta com a saúde. Entender a nutrição em si já é bastante complexo e eu recomendo desde já que você procure um nutricionista para que lhe oriente. Por quê? Porque ele terá o conhecimento global e poderá fazer um programa individualizado para você. Pode ter certeza que eu repetirei essa importante recomendação algumas vezes nesse vídeo. Contra a nutrição saudável, nós temos o desconhecimento e, por outro lado, nós temos a grande indústria alimentícia que vem com objetivos de entregar alimento para as pessoas, a um grande número de pessoas, porém os seus valores nutricionais são bastante questionados. A nível legal, vemos também que iniciativas como rotular todos os alimentos, colocar seus componentes, é algo que se está fazendo. Porém, não é um hábito das pessoas aqui na América do Sul, pelo menos, que nós estejamos constantemente lendo os rótulos, a parte que não entenderíamos alguns dos seus elementos. No caso das pessoas maiores, é mais complexo ainda, porque a parte de não entendê-los, a dificuldade de ver, porque são letras muito pequenas, tudo isso é preocupante porque é um fator importante para a saúde que a nutrição esteja de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então, reforçando um pouco a ideia de que a indústria entrega alimentos em grandes quantidades, alimentos que são fáceis de encontrar, alimentos que estão facilitando a vida diária nessa correria, pode trazer bastante problemas se as pessoas não conhecem bem seus elementos. Então é importante destacar que conhecer sobre os alimentos, entender um pouco mais sobre a parte nutricional, vai ajudar a pessoa no seu dia a dia. O que nós temos mais em contra também em relação à parte nutricional são os sentidos que nós damos aos alimentos. Por exemplo, quando temos situações de estresse, ou estamos muito tristes, etc., nós temos uma tendência a compensar, fazer um carinho a nós mesmos, e muitas vezes isso são com alimentos. São comidas que gostamos, comidas que não são tão saudáveis, mas naquele momento, por compensar aquela falta de afeto, a falta de alegria, muitas razões, nós compensamos com alimentos. Isso é perigoso. Outro sentido que nós damos aos alimentos é a parte de sociabilização. Então nós unimos com outras pessoas, nos encontramos com outras pessoas, ou de repente o encontro com algumas pessoas, amigos, tem um viés de alimentação. Vamos tomar um café e com esse café já aparecem outros alimentos, etc. Esse e outros fatores mais nos levaram a perder a proporção da quantidade dos alimentos que devemos ingerir. E aí a indústria entra com alguns elementos importantes, químicos, que inibem a nossa sensação de saciedade e podemos comer muito e beber muito daqueles líquidos de forma desmedida. E aqui a qualidade. É importante ter claro que a qualidade dos alimentos é fundamental. Então, nós devemos
focar na qualidade pensando nos alimentos na sua condição natural ou o mais natural possível. De certa forma, isso jogará em contra do pouco tempo que temos para processar alimentos, de comprar alimentos, de armazenar alimentos, então nós preferiremos muitas vezes comer fora de casa, comer em restaurantes ou outros lugares, e aí onde aparece fast food, que é tão fácil, tão prático e tão saboroso. No caso das pessoas maiores, esses fatores podem ser ainda mais complicados se a pessoa, por exemplo, tem boa condição financeira e vá para alimentos industrializados, comer fora de sua casa e comer de forma desmedida. E por outro lado, pessoas que não têm uma boa condição econômica ou pessoas que ajudem a processar os alimentos, essas pessoas tenham falências por falta de alimentos. Aliás, eu deixo para vocês uma dica, dê uma olhadinha no meu vídeo anterior, obesidade sarcopênica, que tem uma relação direta com o consumo dos alimentos. Então, é hora de pensar e agir e vamos falar sobre esses fatores já citados. Conhecimento. Eu não posso dominar toda a ciência da nutrição, porque mesmo os nutricionistas estão constantemente se aperfeiçoando e se dedicando a essa matéria. Mas eu sim devo dominar alguns elementos básicos sobre isso, né? Então eu gostaria que vocês colocassem muita atenção e nós falássemos agora sobre, por exemplo, macronutrientes. O que é isso? Os macronutrientes se referem a elementos que estão nos alimentos, mas que nós devemos consumi-los em quantidades maiores. Esses macronutrientes, nós podemos dividi-los em funções. Funções, por exemplo, energéticas. Nós necessitamos de energia e essa energia deve vir dos alimentos. Então nós temos alimentos que devemos consumir que são energéticos e são necessários. E chamamos esses alimentos de carboidratos ou hidratos de carbono. Eles nos dão energia para que possamos funcionar, ter nossos elementos, realizar nossas funções. Outro macronutriente são as proteínas, que têm função de construção ou reconstrução dos nossos tecidos, das nossas células. São extremamente importantes e devo destacar que mostram os estudos que as pessoas dominam muito pouco sobre as quantidades e qualidades também dos alimentos, mas de forma especial nas proteínas, que nós devemos ingeri-las para refazer nossos tecidos, como parte muscular, cabelos, pele, unha. Necessitamos proteínas também nas nossas funções cerebrais. São extremamente importantes as proteínas como construtores ou reconstrutores. E temos também outros macronutrientes que são os lipídios ou gorduras, que são energéticos e ao mesmo tempo são formadores ou são materiais para a formação de hormônios. E o sistema hormonal é algo extremamente importante que esteja funcionando muito bem para todas as pessoas, sem importar sua idade. Falando ainda de macronutrientes, alguns autores colocam a água como um macronutriente. Devemos consumi-la numa quantidade importante, e isso normalmente tem relação com a sua atividade e principalmente com as suas características físicas. Você deve consumir a quantidade de água de acordo com a sua altura, com o seu peso, com a sua idade e com a sua atividade. Vamos falar agora sobre os micronutrientes, que são elementos que estão dentro dos alimentos, porém que nós devemos consumi-los em menores quantidades. Porém, mesmo que sejam bem poucos, são fundamentais porque eles intervêm em muitas ações, em muitos processos do nosso organismo. Ou seja, são também fundamentais para que tenhamos um estado de saúde ótimo.
E a procedência dos alimentos, dos micronutrientes e dos macronutrientes, eu quero conectar com a qualidade que os alimentos devem ter. E aí voltamos à nossa conversa do princípio desse vídeo, onde falamos que devemos deixar, no máximo possível, os alimentos industrializados, porque eles carecem desses elementos fundamentais para a boa saúde e dos nutrientes. E devemos concentrar-nos nos alimentos o mais naturais possíveis, que são os alimentos integrais. Eu gostaria de dar um exemplo de integral e industrializado. O arroz integral e o arroz branco. Eles são o mesmo arroz, porém o arroz branco ele já foi processado, ele foi polido, tirado muitas das fibras que tem o arroz integral. E isso tem uma diferença muito grande porque essas fibras, esses elementos, eles favorecem a digestão, a reconstrução dos alimentos, mas um fator importante, as fibras ajudam muito a limpar o nosso organismo como um material de arrasto. Elas não são absorvidas, mas elas ajudam no bolo alimentar, à medida que ele vai passando pelo seu organismo e vai arrastando esses elementos e favorece a eliminação das fezes. Cada 24 horas deve ser renovado tudo o que você comeu ou bebeu. Se você não elimina o que comeu e bebeu em 24 horas, será reabsorvido em seu intestino e você estará tomando água de fezes. Mais uma razão para considerarmos a qualidade dos alimentos. E eu gostaria de terminar falando sobre a quantidade dos elementos. Perdemos a proporção da quantidade dos elementos e por isso nós vemos a obesidade aumentar de forma desmedida no mundo inteiro, porque consumimos muito mais do que nós necessitamos. E a quantidade, caros amigos, também deve ser de acordo com o meu peso, minha altura, minha idade e a atividade que eu realizo. Caros pensagentes, eu quero que vocês reflitam sobre essas informações de hoje. Logicamente, vocês não farão um curso de nutrição para entender como se alimentar melhor. Mas o que eu trago hoje como resumo é para que você comece uma caminhada para entender melhor e ser o protagonista do cuidado e a escolha dos seus alimentos diariamente. E aqui vão 3 dicas para finalizar esse vídeo. Dica número 1. Coma alimentos que te nutrem e não alimentos que te divertem. Dica número 2. Beba líquidos que te hidratem e não líquidos que seus amigos te obrigam a beber. E 3. Faça atividade física regularmente para gastar energia e não estar com peso em excesso e assim manter o seu peso ideal. Pensagentes, eu sei que vocês querem cuidar da sua saúde e de coração eu convido a vocês a refletirem essas informações de hoje e vamos juntos pensar e agir. Obrigado.